Continuando aqui, pessoal, com a nossa aula de ótica geométrica, agora a aula 10, a gente vai começar a estudar a parte de lentes esféricas, tá? A gente estudou, quando a gente estava estudando reflexão, a gente estudou os espelhos esféricos, côncavo e convexo. Lembram? Hora que a luz pegava no espelho côncavo, voltava, ou pegava no espelho convexo e voltava. Lembrando, né? Côncavo, parte interna refletora, convexo, a parte externa refletora. A parte das lentes é um pouquinho diferente porque a gente não usa mais a reflexão, a gente usa a refração. A luz incide na lente, sofre uma refração. O que é refração? Mudar de meio. Então a luz pega na lente e passa. Alguns conceitos a gente vai utilizar a parte dos espelhos esféricos. Só que a lente é um pouquinho mais complexa, tá? Então, não vai dar tempo da gente ver em apenas uma aula, apenas na aula 10. Deve dar mais ou menos umas 3 aulas, tá? Para explicar tudo detalhadinho para vocês. Onde a gente usa lente? Aplicação. Óculos, a aplicação de lente é mais visível, né? A mais conhecida. Luneta, telescópio, microscópio, lupa, tudo isso, gente, a gente usa uma lente esférica, tá? Então a gente tem que estudar assim os conceitos principais para entender como que funcionam essas lentes. Primeiramente, a gente tem 2 tipos de lentes esféricas, as das bordas finas e das bordas grossas. Como assim borda fina e borda grossa? É só você olhar, olha aqui para você ver, ó. Olha o extremo aqui. A borda fina tem a borda fininha e a borda grossa, aqui no extremo dela aqui, ó, tem a borda grossa. Então, eu tenho 3 tipos de bordas finas e 3 tipos de bordas grossas. Vou explicar para vocês agora como que funciona a nomenclatura. Como que vocês vão lembrar como que chama cada uma dessas lentes, tá? É o seguinte, depende de onde você emitiu a luz, que tipo de espelho a luz vai chegar. Exemplo, esse primeiro caso aqui, na lente de borda fina, se eu emito uma luz da esquerda para a direita, que tipo de espelho ela vai encontrar aqui? Vamos imaginar um espelho. Ó, a borda externa é refletora, então é convexo. Se eu mandar uma luz da direita para a esquerda, daqui para lá, vai encontrar o quê? Também um espelho convexo. Então, convexo desse lado, convexo desse lado. Então, como que chama a lente? Biconvexa, ou seja, 2 vezes convexa, né? Então, a primeira aqui, ó, biconvexa. Segunda, se eu mando uma luz, raio de luz desse lado, que tipo de espelho ele vai encontrar aqui? Espelho plano, tá vendo, ó? Retinho, plano. Desse lado, convexo também, né, gente? Porque, ó, olha o formato que está a curvatura aqui. Superfície externa refletora. Então, como que vai chamar essa minha lente? Plana, espelho plano, convexa. Então, essa lente é plana, convexa. Por fim, essa aqui, se eu emito a luz desse lado. Sempre começando, gente, desse lado, tá? Encontrou um espelho que? Côncavo. Então, primeiro, côncavo. Desse lado, olha o jeito que está a bordinha, agora é o externo, né? Convexo. Como vai chamar essa lente? Côncava convexa. Lente côncava convexa.
De novo, biconvexa, porque tanto faz o lado aqui vai achar uma superfície convexa. Esse, plana, convexa. Esse, côncava, convexa. Certo? Muito simples. Gente, é só você analisar o tipo da superfície que está chegando dos dois lados, tá? Outro detalhe, sempre que a borda é fina, a lente vai terminar com o nome de convexa. Tá? Mais um detalhezinho para ajudar vocês a lembrar. Beleza? E das bordas grossas, a gente analisa do mesmo jeito. Olha, desse lado, côncava, superfície interna refletora, né? Olha o jeito que está o formato. Desse lado, côncava também. Então vai chamar bicôncava. Lente bicôncava. Esse, se eu emitir desse lado, plano. Se eu emitir desse lado, côncava. Então, lente plana, côncava. Por fim, desse lado, convexo. Desse lado, côncava. Então, convexa, côncava. Ao contrário do de cima, né? Então, convexa, côncava. Certo? Então, de novo, côncava, côncava, bicôncava. Plano, côncava, plana, côncava. Convexa, côncava, convexa, côncava. Outro detalhe para ajudar vocês a lembrarem. Sempre que a borda for grossa, a lente vai terminar em côncava. Certinho? Então essa é a nomenclatura para todos os tipos de lentes que a gente vai estudar. Bordas finas e bordas grossas. Eu vou só fazer um desenho aqui antes para a gente estudar o comportamento óptico desses dois tipos aqui, das bordas finas e das bordas grossas, tá? Então, só vou dar uma pausinha no vídeo aí para eu desenhar aqui, para vocês não ficarem com o vídeo rodando aí enquanto eu desenho aqui, para não perder tempo, tá? Então, vou desenhar aqui e explicar para vocês como é o comportamento dessas lentes esféricas, certo? Continuando aqui, gente, o estudo das nossas lentes, tá? Expliquei para vocês agorinha sobre a nomenclatura das lentes de bordas finas e a nomenclatura das lentes de bordas grossas. Agora a gente vai estudar, vai ver o comportamento óptico, como que comporta cada tipo dessas lentes. Já adianto a vocês, as de bordas finas, todas as três, têm o mesmo comportamento e as de borda grossa têm o mesmo comportamento. Por isso, eu peguei uma de cada aqui para explicar. De borda fina, plano, convexa, e de borda grossa, plano, côncava, tá? Então, no geral, borda fina, mesmo comportamento, borda grossa, mesmo comportamento. O que a gente vai fazer? Ó, a gente vai pegar dois raios de luz. Nesse caso aqui, gente, só explicando para vocês. Eu tenho um vidro, por exemplo, que é esse material, né? Vou colocar aqui vidro. E ele está no ar, como se fosse, imagina a lente de um óculos. Então aqui eu tenho vidro, aqui eu tenho ar, aqui eu tenho ar, certo? O ar é o meio menos refringente, vidro mais refringente, ar de novo menos refringente. Tá? Isso para os dois casos. Ar, vidro, ar. Menos refringente o ar, mais refringente o vidro, menos refringente o ar. Tá? Isso vai fazer diferença? Claro, porque, lembra comigo, se está do meio menos refringente para o mais refringente, aproxima da normal. Se é o contrário, ele se afasta da normal.
Isso vai fazer toda a diferença no nosso estudo aí das lentes. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um raio de luz perpendicular aqui, ó. Vai passar na nossa lente e chegar na outra borda. Lembrando, se está perpendicular aqui, ele não muda a sua direção, certo? Agora, ele vai sair do vidro e passar do ar. Não é uma lente mais plana. É uma lente, gente, convexa, né? É o lado aqui convexo. O que eu tenho que fazer para saber o comportamento? Tenho que desenhar a reta normal a esse raio de luz aqui, tá? Como que eu acho a reta normal? Ó, dica para vocês. Se eu fosse completar essa esfera aqui, ela completaria aqui, certo? Então a reta normal, ó, vou fazer um esboço aqui, vou apagar. Completei a esfera. A reta normal vai apontar para o centro dessa esfera. Então aqui está passando a reta normal. Então minha reta normal vai ser aqui. Certo? Então ali está a minha reta normal. Deixa eu apagar aqui. Só foi para explicar para vocês como que eu fazia a reta normal. Beleza. Se está saindo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, o que acontece com esse raio de luz? Ele vai se afastar da reta normal. Então ele tem que vir para baixo. Ele vai fazer assim. Se aqui fosse meu ângulo de incidência I e aqui fosse meu ângulo de refração R, R seria maior do que I, né? Porque está se afastando, tá? Porque está saindo do meio mais refringente para o meio menos refringente. Vou fazer o mesmo aqui embaixo. Vou pegar outro raio de luz. Chegou aqui, faço a reta normal, do mesmo jeito que eu fiz ali, apontando para o centro. O que vai acontecer com o raio de luz? Se ele está saindo do meio mais refringente para o meio menos refringente, né, do vidro para o ar, ele vai se afastar da reta normal. Então agora ele vai para cima. O que aconteceu, gente, com esses raios de luz? Eles convergiram, eles apontaram para o centro, tá? Convergiram. Então isso aqui é um tipo de lente convergente. Mas lembra o seguinte, a borda fina só vai ser convergente quando ela está saindo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, por exemplo, o vidro e o ar. Se eu colocasse essa lente em um óleo, por exemplo, aí saísse de um meio menos refringente para o mais refringente, seria divergente. Em vez dos raios de luz fazerem assim, ia fazer o contrário, iria fazer assim, certo? Vamos ver agora borda grossa, tá? Vou fazer do mesmo jeito. Ar, vidro e ar, menos refringente, mais refringente, menos refringente. Tem um raio de luz aqui que está entrando. Entrou paralelo, né? Desculpa, perpendicular. Chegou aqui nessa borda. Vou desenhar a reta normal. Como que eu desenho a reta normal? Do jeito que eu expliquei aqui para vocês. Só que aqui a esfera estava fechando para esse lado. Aqui está fechando para esse lado, né? Não ficou nada parecido com a esfera. Só para um esboço mesmo para vocês saberem. Onde que vai apontar a reta normal? Para o centro aqui, né, gente? Então a reta normal vai estar passando aqui. Passando aqui a reta normal. Deixa eu apagar essa esfera.
que acontece com o meu raio de luz, então? Se está saindo do meio mais refringente para o menos refringente, o que tem que acontecer? Afastar da normal. Se a normal está aqui, ele tem que afastar, ele vai subir. Então, meu raio de luz veio, a hora que saiu para o ar de novo, ele subiu. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Tem um raio de luz que vai pegar lá na borda do outro lado dessa minha lente. Vou fazer a reta normal, do jeito que eu fiz aqui em cima, apontando para o centro. O que tem que acontecer com o meu raio de luz? Se está saindo do meio mais refringente, o que é mais refringente? O índice de refração maior, certo? O meio menos refringente tem que afastar da normal. Então, em vez de vir para cá, ele vai para o outro lado. Se a normal está aqui, tem que se afastar, né? Tem que ficar mais longe. Veio para cá. Se eu fosse fazer índice, o ângulo de incidência seria aqui, ângulo de refração aqui, ângulo de incidência aqui, ângulo de refração aqui. Sempre comparado com a normal. Certo, gente? Então, quando é do meio mais refringente, quando a lente está imersa em um meio menos refringente, por exemplo, o ar, as lentes de bordas finas são convergentes. As lentes de bordas grossas são divergentes, porque está subindo, elas não vão se encontrar. Agora, quando as lentes estão imersas em um meio de maior índice de refração, acontece o contrário. De borda fina vai ter esse comportamento, tá? Vai ser o que? Divergente. E as lentes de bordas grossas vai ser convergente. Nunca se esqueça disso, tá? Beleza. A gente vai estudar depois como que é a formação das imagens, como a gente fez lá com os espelhos, tá? Mas antes disso, a gente precisa saber os elementos principais de uma lente. Como que a gente vai tratar? Falei agora aqui para vocês de lente convergente e divergente. Convergente e divergente. Qual vai ser a diferença na hora da gente desenhar? A setinha aqui, como se representasse uma borda fina, né? Setinha para cima, olha para vocês verem. E a divergente, a borda grossa. A setinha aqui para baixo. Então, convergente desenha desse jeito, divergente, a seta ao contrário, desenha desse jeito. Tá? Quais os pontos principais? O que é o A? A gente chama de antiprincipal, é o ponto antiprincipal. Como se fosse o centro de curvatura, quando a gente estava estudando lá o espelho, lembra? Certo. Aqui, o Fzinho, foco, já bem conhecido de vocês estudaram lá no espelho. O, que é o centro óptico aqui, é como se fosse o meio da lente. Tá? Então, O, foco, antiprincipal. Lembrando, gente, que isso aqui é simétrico. Essa mesma distância tem essa mesma distância, tá? E sempre adotando a luz, o raio de luz, vindo desse lado, tá? Agora eu vou ter os dois lados. Por que eu vou ter os dois lados? Não é mais um espelho, não vai pegar e voltar. Ele vai passar. Então eu tenho foco, linha, como se fosse foco, imagem, e o antiprincipal, linha, certo? Antiprincipal, foco, centro da lente, centro óptico. Foco, linha, antiprincipal, linha, tá? E a lente divergente? É o contrário. A divergente, primeiro eu vou ter o A', antiprincipal, linha, foco, linha, o O, que é igual, né? O centro, o foco e o antiprincipal. Então, convergente vem antiprincipal e foco, e no divergente vem o antiprincipal linha, antiprincipal imagem,
e o foco, linha, tá? Aqui também simétrico, a mesma distância, certo? Então, esses são os elementos principais de uma lente. Vocês vão ver isso aqui muito na hora que for estudar o tipo da imagem, tá? Como que é formado a imagem em uma lente, tá? Que a gente vai ver nas próximas aulas, certo? Então, essa aula é só isso. Nas próximas aulas a gente vê os próximos conceitos.